A guerra russa na Ucrânia atravessou o ano de 2022 com ofensivas e reveses do exército de Putin e contraofensivas ucranianas apoiadas pelo Ocidente que retomaram parte do território do país. Mais longo do que o previsto por Putin em fevereiro, o conflito completa 10 meses neste sábado, 24 de dezembro. Na atual fase da batalha, o aliado maior do presidente russo é o inverno. E as tropas de Moscou atacam instalações de energia ucranianas, cortando a luz e o aquecimento, que são itens de necessidade básica para a sobrevivência da população do país invadido. Neste quase um ano de guerra, estimativas dos Estados Unidos apontam para mais de 240 mil mortos entre civis e militares ucranianos, além de soldados russos. Nesta sexta-feira, 23 de dezembro, o assunto reprisa o episódio Notícias de Kiev, publicado no dia 3 de março, quando o jornalista Gabriel Shain relatou, direto da capital ucraniana, a situação da cidade cercada e os limites da resistência da população que resolveu ficar. Da redação do G1. Eu sou Renata Lopretti. E o assunto hoje é o cerco a Kiev. No 7º dia de ofensiva, os russos multiplicaram os ataques às cidades estratégicas na Ucrânia. Os combates são intensos no norte, leste e sul do país. No norte, a batalha pelo controle de Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana, começou com o desembarque de paraquedistas russos. Confrontos entre paraquedistas russos e soldados ucranianos. Há relatos de que o bombardeio é tão forte e frequente em alguns lugares que é quase impossível resgatar os feridos das casas, dos prédios. Mariupol, que fica à beira do Mar de Azov, também sofre com bombardeios incessantes. As tropas invasoras russas isolaram a cidade de 500 mil de habitantes. E há relatos de que falta água e eletricidade em alguns bairros. E pelo menos uma delas não resistiu. No 7º dia de ataques, a Rússia tomou o controle de uma cidade estratégica no sul da Ucrânia. Autoridades da Ucrânia admitiram agora à noite que militares russos entraram na prefeitura da cidade de Kherson. A queda para os russos pode gerar desabastecimento no país. Na capital, a destruição vem sobretudo do céu. Ataque aéreo perto da estação ferroviária em Kiev. Segundo o Ministério do Interior da Ucrânia, isso pode deixar partes de Kiev sem aquecimento. As temperaturas estão muito baixas, faz muito frio, entre 0 e 1 grau. E milhares estão tendo que ser evacuadas em função desse ataque aéreo perto da estação ferroviária. Momentos antes de as sirenes começarem a soar em Kiev, o assunto conversou com Gabriel Shain, fotógrafo e documentarista com ampla experiência na cobertura de guerras e reconhecimento internacional, um dos poucos jornalistas brasileiros que permanecem na cidade. Quinta-feira, 3 de março. Gabriel, a Ucrânia esteve no centro do noticiário 8 anos atrás e depois só de maneira episódica. E muitos dos que nos ouvem, inclusive eu, nunca estiveram no país. Você pode começar nos contando que tipo de cidade era Kiev quando você chegou dias antes da invasão? Eu também nunca estive aqui. Assim, essa é a minha primeira vez na Ucrânia. Na guerra de 2014, eu estava envolvido na guerra da Síria, estava bem inserido naquele contexto de Síria e tal. Manifestações na Síria marcaram os 10 anos da guerra civil que deu início a uma das maiores crises humanitárias da atualidade. Segundo o levantamento do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, quase 390 mil pessoas morreram no conflito, 22 mil crianças. No primeiro momento, quando eu cheguei aqui em Kiev,
na verdade, como eles preferem que seja chamado o nome conhecido como Kiev. Kiev é a forma russa de chamar a cidade, só que por conta dessa problemática toda, eles estão se voltando muito contra palavras que venham do russo e até mesmo, eu digo isso por conta das entrevistas que eu tenho feito, eles se negam a falar em russo, mesmo sendo o russo uma língua importante aqui na Ucrânia, não a oficial, porque o oficial é a língua da Ucrânia e tal, mas o russo eles se negam muito a falar. Então, quando eu cheguei aqui em Kiev, eu fiquei muito impressionado com a beleza da cidade. A cidade estava com fluxo totalmente normal, tudo funcionando. Eu estou localizado, o meu hotel, muito próximo de um shopping center. Aqui no centro de Kiev, onde ficam as lojas mais caras, onde ficam os cafés e os restaurantes e tal. As pessoas, o turismo é muito forte nessa região. Então, aqui próximo do meu hotel, ela tem essa vida borbulhando de restaurantes, de cafés, de lojas, de shopping center, assim, toda essa questão para os turistas funciona aqui nessa região. E tudo normalmente, funcionando normalmente, as pessoas saindo, as pessoas indo para restaurantes, as pessoas indo para o shopping. Eu fui ao shopping que fica próximo ao meu hotel algumas vezes para jantar ou almoçar, e tudo normal. Passei pela frente do cinema, não fui ao cinema, mas o cinema estava funcionando. Essa onda da guerra, ela não tinha chegado aqui ainda, entende? Por isso que, para os moradores daqui, essas bombas que começaram a acontecer na semana passada, chocou a maioria das pessoas, porque desde o início do conflito, desde 2014... Isso inclui a Crimeia, a península que foi anexada pela Rússia em 2014, e áreas no leste dominadas por separatistas russos que vivem há 8 anos em conflito. Kiev nunca tinha sido alvo de nada. Então as pessoas, os ucranianos dessa região, eles só viam, assim, claro, todos eles têm parentes que estavam lutando no front e tal, mas a maioria da população, eles só viam essa guerra pela televisão, pelo rádio, pelas redes sociais. Essa guerra, de fato, eles nunca tinham visto. Então, quando ela chegou até aqui, coisa que ninguém esperava, primeiro, todo mundo esperava, não, essa guerra ela vai ficar concentrada na área de Donbass, Luhansk, Donetsk. Talvez Putin vai tentar tomar essa região, mas nunca migrar esse conflito para cá, para a capital da Ucrânia. E foi justamente onde que, estrategicamente, o Putin resolveu começar o conflito, basicamente, tentando cortar a cabeça do rei, né? Pela parte mais importante, para desmontar essa estrutura social, militar da Ucrânia. Antes de te perguntar sobre cenas específicas, eu quero fazer um salto no tempo, salto de uma semana da invasão russa, e te perguntar como a capital ucraniana está agora. Eu sei que ela continua com luz e sinal de internet, graças ao que nós estamos conversando, mas eu te pergunto, que estruturas, que áreas da capital os russos já atingiram e quais ainda não? Olha, para ser sincero, essa é uma pergunta que nem mesmo os ucranianos eles saberiam te responder. Em quais são as regiões que os russos estão, quais são as áreas que eles já tomaram. O acesso foi basicamente banido para regiões de fronte de batalha, para todos os jornalistas. Assim, geralmente tem um ou outro que vai para algum lugar e tal, mas o problema é que essa guerra agora é uma guerra da desinformação também, de todos os lados. A Rússia passa informações que muitas dessas informações não são verídicas. O governo ucraniano ele tenta não passar todas as informações que são verídicas. Não que eles estejam passando informações que não sejam verdadeiras, mas existe essa restrição no que está acontecendo. As batalhas elas têm sido esporádicas em determinados locais. Eu sei que hoje o sul de Kiev é uma das rotas que se pode sair da cidade. Até ontem poderia, hoje eu não sei mais como é que está, e eu também não tenho como saber como é que está isso. Hoje eu fui na estação de metrô, para te dar um exemplo, na estação de trem. Tem trem partindo para Lviv. Entretanto, se você for sair de carro, você encontra uma dificuldade tremenda, quase sendo impossível no dia de hoje,
Talvez amanhã mude, talvez ontem tenha sido diferente, mas esse é um momento muito crítico da guerra em si, de uma forma geral, porque é uma evolução. Então, eles estão tentando atacar, os ucranianos estão tentando defender. Vamos supor que essa guerra comece, que essa guerra ela avance e as batalhas elas comecem a acontecer dentro da cidade. E daí por diante vão ter frontes de batalha estabelecidos. Se isso acontecer, é mais fácil, porque todo mundo vai saber onde que os russos estão, onde os ucranianos estão. Ali é o fronte, aqui não é. Hoje isso não existe. Assim, eu vou te dar um exemplo do meu tradutor. Ele mora numa casa do outro lado do Kiev e ele veio para me buscar no hotel para a gente poder trabalhar. Os ucranianos eles detonaram com explosivos algumas pontes para conter o acesso ao avanço russo. O meu tradutor ele não pôde voltar para a casa dele mais, porque ele perdeu essa conexão que liga a parte que eu estou para a parte que ele está, que ele mora. Ele consegue voltar por uma outra localidade, mas como ele disse, é extremamente perigoso, porque uma hora está com os ucranianos, uma hora está com os russos. Esse momento agora é um momento que, na verdade, ninguém realmente sabe onde que estão os pontos de conflito, os pontos de batalha nesse exato momento. Eu posso te dizer com certeza que os russos eles estão controlando uma boa parte nos arredores de Kiev. Eles já determinaram localidades geográficas. Os russos eles estão trazendo muito mais tropas para talvez fazer um assalto muito maior nos próximos dias. E os ucranianos eles estão conseguindo criar uma barreira para conter essa invasão. Aqui dentro da cidade, no centro de Kiev, você não consegue praticamente ver sinais de guerra, assim, destruição, bombardeios, aqui não existe. Claro, tem um toque de recolher à noite, os centenas e centenas de checkpoints, de barreiras com milícias de civis armados que estão controlando o centro da capital. Tem as sirenes que estão tocando quase toda hora, você escuta barulhos de bombas o dia todo. Assim, quando a gente começou a falar, explodiu, teve 3 explosões. Se você entrar agora, com certeza, no Twitter, você vai ver lá, colocar Kiev, hashtag Kiev, você vai ver a explosão agora em Kiev. Explosão, uma grande explosão que foi ouvida agora há pouco, perto da estação central de trem, a principal estação de trem de Kiev. Ao que tudo indica, eles estão tentando, eles estão bombardeando áreas específicas militares ou de telecomunicação, que geralmente elas ficam localizadas nos arredores da cidade. Agora eu quero pegar 2 coisas que você me falou. Primeiro, essa questão de atingir as estruturas na proximidade, às vezes na capital mesmo. Por que eu te perguntei sobre isso? Porque eu me lembro que a torre de TV da capital foi atingida justamente no momento em que acontecia uma missa no mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas, da Igreja Ortodoxa Ucraniana, uma missa que era acompanhada por civis e por soldados também, e você estava lá. Você pode nos descrever essa cena, Gabriel? O que mais te impressionou nela? Quando eu cheguei nesse monastério, que é um monastério maravilhoso, muito bonito e tal, e totalmente intacto, eu me senti protegido, porque eu tinha certeza que o Putin não ia mandar nenhum bombardeio para lá, né, quando eu estava lá. Então, acho que não poderia ter lugar melhor para estar durante um bombardeio, né, porque a última coisa que eu acho que o Putin quer é destruir um monastério. E eu fiquei muito surpreso. Quando eu cheguei, tinha um padre falando português. Ele ficou sabendo que eu era do Brasil. Olha só. E ele falou uma coisa. Eu perguntei, padre, como é que você aprendeu a falar português como? Ele falou, não, porque quando eu era mais novo eu adorava lambada. E eu aprendi o português porque eu fui procurar muito a questão da lambada e o Brasil e tal. E eu aprendi algumas palavras. Ele não falava fluentemente, mas ele se comunicava bem. E eu pude perceber que tinham vários soldados que eles estavam lá durante a missa, e alguns desses soldados chorando. E você consegue perceber a fragilidade que uma guerra traz para o ser humano. E quando você vê uma pessoa fardada, carregando um armamento e chorando, você começa a perceber que as coisas
tem alguma coisa errada acontecendo. Essas coisas me impressionam muito, entende? Porque uma pessoa, um soldado, ele tá para matar ou para morrer, para defender seus ideais, defender no que ele acredita. Não estou dizendo quem é certo, quem está errado, mas o soldado ele vai defendendo aquilo que ele acredita. Todos os soldados são assim. E quando você vê um soldado com a sua fragilidade, chorando dentro de uma igreja, você percebe que tem alguma coisa que não está indo bem. Que seja o medo por estar prestes, talvez, a perder a sua cidade, o medo por estar indo para um fronte de batalha. E quando eles vão procurar algo divino, é uma coisa que é fora da realidade, entende? Assim, tipo, eu tô acostumado a cobrir frontes de guerra e tal, a guerra em si, tiro e bomba, e pegar esses soldados por esse ângulo, demonstrando, eu não digo uma fraqueza, mas demonstrando a fragilidade humana mesmo. Perfeitamente, a fragilidade humana, em derramar uma lágrima dentro de uma igreja, que mostra a guerra por uma outra perspectiva, humaniza aquelas pessoas que talvez as pessoas pensam que não são tão humanas assim. Você nos falava dos checkpoints. Eles se proliferam na Ucrânia, tocados tanto por militares quanto por milícias civis. E nós vimos por esses dias, tanto nas tuas reportagens no JN, quanto em outros relatos na imprensa internacional, como os moradores tentam se organizar para defender a capital. O que é que você nos relata sobre essas táticas, muitas vezes semelhantes às de guerrilha? Então, o ucraniano é muito nacionalista. Então, quando eles sentiram na pele que a capital estava em risco, o país estava em risco, todos eles se voluntariaram para poder pegarem armas e lutar para defender sua pátria. Então, o presidente ele autorizou a entrega de armamento para a população. A população ucraniana segue resistindo como pode aos ataques russos. Dnipro faz aquilo que está ao alcance para lutar. A população no centro da Ucrânia segue à risca a receita do governo. O isopor ralado ajuda o líquido inflamável a grudar em blindados e outros alvos, ampliando o fogo. A praça é a fábrica dessas bombas incendiárias. Muitos com um coquetel Molotov nunca nem se envolveram numa confusão. São pessoas comuns que dão tudo de si para defender o lugar deles. A maioria desses checkpoints, eu não digo todos, porque hoje eu cruzei vários checkpoints que são feitos pelo exército ou pela polícia, checkpoints oficiais. Mas não são todos. A maioria eles são feitos, principalmente durante a noite, por milícias armadas. Eu conversei com alguma dessas pessoas, eu fui abordado por várias dessas pessoas de uma forma muito contundente, com arma na minha cara, engatilhando a Kalashnikov, e eu fiquei sobre a mira alguns minutos. Eu tive outros colegas também que passaram outros não, quase todos os colegas, eles passaram pela mesma situação. Porque tiveram algumas invasões de russos dentro do território ucraniano, que eles chamam de os sabotadores. Por isso que eles fizeram esses inúmeros checkpoints para tentar pegar essas pessoas que se filtraram nas linhas ucranianas. Só que você percebe que a maioria deles, eles não são preparados como um soldado oficial. Então a abordagem é diferente. Ela é bem truculenta, é uma abordagem que chega até a ser muito perigosa. O movimento tem que ser muito restrito, você não pode tirar uma coisa rápido da mochila. O brasileiro está mais acostumado, está bastante acostumado com esse tipo de abordagem, está bastante acostumado com esse tipo de realidade, não de guerra, mas com essa questão, tipo, você vai ser assaltado, você tem que tirar o cinto com cuidado, você já sabe disso, como lidar nesse tipo de situação. Mas eu tive colegas que foram agredidos e várias outras coisas, mas essa que é a realidade daqui agora. Então são vários checkpoints, muitos desses checkpoints por milícias que não tem treinamento, não tem o cuidado que um militar oficial tem, um soldado do exército ucraniano tem. Por isso que o governo ele colocou também os toques de recolher para a imprensa. Está inclusa nisso, por conta desse perigo de estar passando por algum checkpoint durante a noite e acontecer alguma coisa
que não deveria acontecer. Você esteve em muitos lugares por estes dias, mas tem um tipo de lugar especificamente sobre o qual eu não posso deixar de te perguntar. Nesta quarta-feira, a BBC trouxe uma reportagem sobre a unidade no subsolo de uma maternidade onde estavam mães e crianças recém-nascidas tentando se abrigar dos bombardeios. E você esteve num hospital para pacientes de câncer que também estava servindo de abrigo. Pode nos contar o que você viu? Eu fiquei impressionado com a resiliência do diretor de lá desse hospital, porque além da simpatia, o amor pela vida, né? Assim, porque ele me disse, lá é um hospital para tratamento de câncer tipo grave. Geralmente os pacientes que chegam nesse hospital, eles são quase terminais. Entretanto, ele está acostumado já com essa questão da dor, da perda, da morte. Mas você vê os médicos hoje, eu fiquei bastante emocionado em relação a isso. Você vê os médicos abrindo as portas para receberem moradores daquela região e auxiliando em tudo, conforto, comida, água, proteção. E eu fiquei bastante impressionado com esse hospital, na verdade, por conta disso. E você percebe a fragilidade dos civis, como a moça que ficou bastante emocionada quando eu estava entrevistando. E você percebe como é frágil, como a vida pode ser tão frágil, né? Assim, porque a mãe corre com seus filhos para se proteger dentro de um bunker durante a noite por conta de bombardeio. Esse efeito colateral da guerra, ele é muito perverso, né? Assim, é um efeito muito ruim. E que as pessoas, geralmente, durante a guerra, eles focam muito nessa questão da bomba, da explosão. Mas o efeito maior justamente são nos civis. E você percebe que esses hospitais abrindo as portas e convidando os civis para se abrigarem e tal. É a esperança em meio ao caos, né? O tanto que o ser humano ele quer ajudar o próximo e ajuda. Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Gabriel Chain. Deixa eu te ouvir agora sobre um tipo de situação muitas vezes incompreensível para quem está longe, especialmente quem nunca passou por uma guerra. É a situação das pessoas que querem ficar ou que estão resignadas com a ideia de ficar. E daí eu me lembro especialmente, Gabriel, da dona Tatiana, que você chegou a mostrar numa foto na casa dela, semi-destruída por uma bomba e pacificada com a ideia de ficar ali. Quem são e o que move essas pessoas? Geralmente são idosos, com pouca mobilidade, com poucos recursos financeiros e com uma vida estabelecida na sua cidade. É uma pergunta que eles me fazem muito recorrente, né? Para onde eu vou? O que eu vou fazer se eu sair daqui? Eu acho que isso é uma das perguntas que todo mundo deveria fazer para si. Se essas pessoas que moram sozinhas, a maioria delas idosas e tal, para onde que eles vão? Não tem uma equipe que vá buscar esses idosos nas suas casas, carregá-los para descer nas escadas de 6 andares do prédio, colocá-los ele dentro do carro, levar ele para outra cidade, colocá-los no abrigo, apagar comida, água e deixá-los lá para sempre. Não existe isso. Idosos, crianças e mulheres numa guerra, eles não são necessários, entende? Então as pessoas geralmente deixam as crianças, os idosos e as mulheres por último. Não é uma coisa restrita da Ucrânia, mas eu vi essa mesma história no Iêmen, eu vi essa mesma história na Síria, no Iraque, na Líbia. Geralmente os idosos com pouca mobilidade, poucos recursos, eles preferem ficar no seu lugar. Eu escutei uma vez um idoso da Síria falando: se eu sair daqui, eu vou morrer rapidamente, eu vou morrer lentamente. Então, se eu tiver que morrer, é melhor morrer rapidamente no meu lugar, sendo quem eu sou. Não morrer lentamente em algum lugar que eu vou ser mais um. Eu acho que isso é importante para se pensar, entende? Geralmente são idosos que estão solitários, que não tem mais ninguém, os filhos já foram embora, ou já morreram, ou estão lutando. Agora eu vejo o marido da Tatiana,
como eu lembro dela perfeitamente. O marido dela, ele foi policial, se eu não me engano. Ele tem essa questão nacionalista muito forte. Então, todos os idosos que eu entrevistei nesse prédio, um deles falou: se eu pudesse, eu pegaria uma arma e iria para o fronte, mas eu não tenho idade para isso mais. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui, mas eu não vou sair e deixar isso para trás. É tipo, você tem o seu terreno, você tem sua casa, você está abandonando tudo que você construiu, e deixar para trás é uma questão muito complicada, né? Para lá de complicada, é uma questão talvez insolúvel. Gabriel, de novo fazendo o paralelo entre uma semana atrás, quando começou a invasão, e agora. Os ataques, a escassez, isso já está limitando a tua mobilidade, o teu trabalho, ou ainda não? A guerra, ela nunca te protege, independente do quanto experiente você é. Certo? Assim, tipo, você está numa guerra, mesmo que você seja muito experiente, você nunca vai estar totalmente protegido. Porém, tem coisas na guerra, de você ter feito muitas coberturas de guerra e tal, que te trazem determinadas experiências. E uma delas é que eu vim preparado para ficar. Em todos os sentidos, quanto financeiramente, psicologicamente. Eu sabia, assim, o que eu deveria trazer, o que eu não deveria trazer. Isso a experiência de ter coberto outras guerras, isso me deixou mais, como é que eu posso dizer, mais tranquilo em chegar até aqui. Agora, eu percebo que a escassez para as pessoas, no geral, ela está sendo um problema muito grande. Posso dizer, os supermercados, todos os supermercados, você encontra uma fila gigantesca na frente. Os supermercados grandes com filas gigantescas dentro. Esses pequenos mercadinhos, que é onde eu consigo presenciar mais, porque eles estão na calçada, quando eu estou passando de carro eu vejo, você percebe já pela fila gigante. Caixa eletrônico nem tem mais dinheiro. Assim, eu passei por uns 2 hoje, eu parei para ver como é que estava, todos sem serviço. Farmácias, algumas estão abertas, tem filas. Agora tem um negócio muito interessante, todos os lugares aceitam cartão de crédito. Isso eu nunca tinha presenciado numa guerra. Do hotel que eu estou, ao hotel de outros colegas, do supermercado, do mercadinho que eu fui hoje, do supermercado que eu fui ontem, que eu até gravei dentro, todos o cartão funciona. Essa restrição da mobilidade, ela está começando a ficar severa. Hoje eu fui à estação de trem central de Kiev e foi uma calamidade, foi uma loucura. Assim, as pessoas elas estão indo com as malas na mão para pegar o próximo trem. Agora, ninguém sabe para onde vai esse próximo trem e qual que é o horário do próximo trem. Então, são são milhares de pessoas aglomeradas na estação. Hoje eu presenciei as pessoas, o trem lotou e pessoas tentando entrar nesse trem, mas o trem lotado, e presenciei uma mãe chorando com seu bebê de colo e o marido dela estava no fronte de batalha e ela estava tentando fugir e ela não conseguia. Então, esse efeito da guerra que ele começou agora, e se essa guerra progredir para dentro da cidade, vai ficar muito pior. Gabriel, você falava de experiência, e é do que se trata, né? Nós somos um produto das nossas experiências acumuladas e também das novidades que nos aparecem pela frente. Ao longo da nossa conversa, você mencionou vários conflitos que você cobriu, você alcançou reconhecimento internacional por isso. E a minha última pergunta é exatamente para colocar a Ucrânia nessa tua memória, nesse teu quadro pessoal. O que é diferente no conflito que você está vendo agora aí? Quando eu cobri o conflito na Síria em 2013, 2014, que eu estava ao lado dos rebeldes lutando contra o Assad, o ditador Bashar al-Assad. E eu estava sendo caçado lá. Eu estava na desvantagem. Assim, eu estava cobrindo quem estava na desvantagem. Estava sendo vítima de ataques aéreos, helicóptero e tal, caça. Estando aqui, você corre bastante esse risco, porque você está na desvantagem. Você está cobrindo
o oprimido, né? Você está cobrindo o oprimido, você está cobrindo o exército mais fraco, assim, belicamente falando. O poder militar da Rússia é bem superior ao da Ucrânia. São 900 mil militares russos contra pouco mais de 200 mil ucranianos. A Rússia tem 10 vezes mais tanques do que a Ucrânia, chegando a 10.200. Enquanto a Ucrânia tem pouco mais de 100 aviões, os russos têm mais de 1.000. A guerra aqui, de fato, não começou como talvez vá ser daqui a algumas semanas, se por acaso não tiver um acordo. Aí a gente vai ver uma guerra, de fato, que talvez a gente possa comparar somente com a Segunda Guerra Mundial, guerra entre tanques. Mas é praticamente isso. Eu posso fazer uma comparação mais ou menos com Síria, de estar fazendo essa cobertura do lado do oprimido, esperando ataques aéreos e fugindo desses bombardeios e não sabendo onde que vai ser o próximo, tendo que ir para abrigos. Na Armênia aconteceu exatamente isso também. Eu acho que eu posso aproximar muito essa guerra com a guerra em Nagorno-Karabakh, da Armênia contra o Azerbaijão. A Armênia e Azerbaijão colocam a culpa um no outro pelo início dos ataques. Agências internacionais falam em dezenas de mortos e feridos em 2 dias, incluindo civis. Os 2 países ficam na encruzilhada entre a Ásia e a Europa. O motivo do confronto é a região de Nagorno-Karabakh, reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas controlada por uma maioria étnica armênia. As ex-repúblicas soviéticas travam essa batalha territorial há mais de 3 décadas. Por que você aproxima esses 2 conflitos? Me deu curiosidade de saber. Eu aproximo da Síria pela questão de refugiados. Em pouco tempo aqui já são milhares de refugiados, se não milhões de refugiados nesses 10 dias de conflito. Mais de 800 mil ucranianos já deixaram o país desde que essa guerra estourou. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, o número, de pessoas que deixam a Ucrânia pode bater nos 4 milhões e pode se tornar ainda maior, e se tornar também a maior crise de refugiados da Europa neste século XXI. Essa questão migratória que está se transformando numa catástrofe, e se isso não parar, talvez uma das maiores dos nossos tempos. A questão também dos bombardeios, da falta de segurança por conta disso, de não ter lugar seguro para você ir mais. Você pode estar hoje andando na rua para ir para uma outra localidade, já que tem curfew, já que tem essa mobilidade ela é restrita, às vezes você vai andando e você pode estar sendo vítima de um míssil. Eu vi uma cena da TV ontem que foi bombardeada de pessoas que elas estavam caminhando na calçada do lado, eu vi esse vídeo do lado da TV. Depois que a bomba explodiu, 4 pessoas foram totalmente carbonizadas, civis andando na rua foram carbonizados, porque eles estavam no lugar errado, na hora errada. E com a guerra da Armênia eu comparo essa questão do poder bélico, desses mísseis gigantes, o Smerch, que é um míssil russo, que a Rússia vende tanto para um quanto para outro. Que eu não tinha, foi a primeira vez que eu participei de uma guerra desse tamanho, com esses mísseis gigantes de longo alcance, com poder de devastação gigantesco. Então, eu aproximo muito essas 2 guerras. Mas eu acho que o mais importante é que isso não vire uma guerra da Síria. Nós estamos acostumados, eu posso te dizer, eu estou acostumado, eu participei da guerra da Síria durante bastante tempo. Eu vi os bombardeios russos acontecendo nas regiões civis. Eu vi o poder de destruição que isso pode ocorrer, que isso pode ocasionar. Eu espero que isso não aconteça aqui, porque isso aconteceu lá. Os bombardeios matam e vão continuar matando civis. Mas eu acho que essa catástrofe humanitária na Síria, ela foi aumentando gradativamente no decorrer dos meses. Aqui começou gigante já, entendeu? As pessoas todas fugindo daqui, porque eles sabem o poder que isso pode ocasionar, a destruição do poder da Rússia que pode trazer para a Ucrânia. Gabriel, parabéns pelo preparo, pela prontidão, pelo trabalho que você está fazendo. Eu te peço desculpas. Numa conversa anterior eu tinha te dito que em 15 minutos eu te liberava, mas é que você tem muita história para contar e a gente quer te ouvir. Bom trabalho para você aí, em segurança. Um abraço. É isso, obrigado
pela oportunidade, pelo espaço. Desculpa não ter atendido vocês antes, assim, é porque, como eu te falei, é uma correria absurda aqui. Imagina, foi excelente e você atendeu a gente no dia certo, tenha certeza. Obrigado por tudo e valeu, tchau. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.